Bem-vindos a mais um Magos do CX. Hoje quem vai contar um pouquinho das mágicas que já fez no nosso segmento é Heber Santos. Ele é diretor de CX, já foi de várias grandes empresas. Ele é um Funko Popper, colecionador de Funko Pop, perdão. É um Mickey Lover e casado com o Sérgio e pai da Babi. Cara, obrigado por aceitar o convite e por estar aqui com a gente. Pô, se quiser começar contando um pouquinho da sua trajetória, acho que é bacana. Boa, obrigado a você pelo convite. É sempre muito legal dividir e aprender coisas novas, porque toda vez que a gente conversa com alguém a gente acaba aprendendo. Mas falando um pouco de como eu comecei minha trajetória, cara, eu venho de uma família super simples e quando eu passei na faculdade, meu pai falou para mim: olha, você só tem uma opção de fazer faculdade, trabalhar, porque eu não tenho dinheiro para pagar. E aí, na época, eu tinha 17 anos, era menor de idade, estava na fase de quartel, morava em Carapicuíba, que região extrema da Grande São Paulo. Eu falei, caramba, como que eu vou resolver isso? E aí eu comecei a procurar emprego, e o único lugar que me abriu a porta foi uma empresa na área de atendimento. Se quiser falar o nome, fica à vontade, tá? Tá bom. Eu comecei na Sky TV por assinatura, né? Era o primeiro time da Sky que eles estavam montando interno. Ficava na Paulista. Para mim era uma viagem sair de São Paulo e vir para Paulista, mas assim, era a opção que eu tinha para fazer a faculdade. E aí eu comecei a trabalhar e eu comecei a pegar gosto pelo negócio. Então passou 1 ano, passou 2 anos, passaram 3 anos e eu cada vez mais me envolvido e deu no que deu. Mas você começou com atendimento. Comecei com atendimento, Legal. na operação, sentado falando com o cliente. E desde então nunca mais saí da área. Trabalho com isso há 25 anos. Eu estou com 44, agora faço 45 esse ano. Então, 25 anos que eu estou aí lidando com a experiência do cliente, e aí eu fui passando por outras empresas, né? Fui para áreas de qualidade, mas tudo ligado ao cliente. Fui passando pelas diversas áreas que tem do atendimento, até chegar no formato que eu estava liderando um time, depois liderando uma equipe, depois liderando um produto, depois à frente de uma empresa, e assim fui crescendo. Acho que... Passando aqui pelos principais pontos, né? Eu acho que eu tive uma passagem pela Magazine Luiza, pela B2W, mas acho que o auge mesmo foi em 2014, quando eu recebi uma ligação da Cristina Junqueira, dizendo que estava iniciando um projeto, que era o projeto do Nubank, que ela sabia exatamente o que ela gostaria de entregar, mas não tinha a menor noção de como começar, né? Não sabia como botar a mão na massa, o que fazer, e ela tinha recebido uma indicação minha da Luiza Helena, do Magazine. E foi assim que a gente começou no Nubank. Então, batemos um papo e iniciei no Nubank ainda quando era uma casinha no Brooklyn. Eu fui o 13º ou 14º funcionário. Bem no começo. Trabalhava embaixo, os gringos moravam em cima. Era uma coisa desse tipo. Tudo meio junto ali. Tudo meio junto, legal. misturado. E quando começou o meu primeiro... Eu lembro que o meu primeiro dia do Nubank foi trazer o telefone 0800 que estava instalado no poste para dentro de casa. Primeira tarefa. Essa foi a minha primeira tarefa. Temos o 0800, ele está aqui, traga para dentro. Traga para dentro de casa. Na verdade, ele ficava transferido para o celular das pessoas, cada hora transferia para um celular. Entendi. E era uma loucura. Eu falei, não, gente, peraí, vamos organizar esse negócio aqui. E essa foi a tarefa do primeiro dia. E desde então a gente pensou em como entregar, né, o sonho da Cris, como que a gente entregava isso no dia a dia. Então, começamos a olhar a cultura, DNA das pessoas, qual era o tom de voz, como que a gente ia falar. Putz, era um banco que assunto financeiro é um assunto sensível para as pessoas. Sério, que precisa ter segurança. Exato. Sensível, diferente. Não fez uma entrega de um produto de e-commerce hoje, entrega amanhã, tá tudo bem. Mas você não pode sumir com o dinheiro da pessoa de um dia para o outro e tá tudo bem. Então, como que a gente garantia tudo isso? E foi assim que a gente construiu o time do Nubank. Então, bem no comecinho, eu que fazia todos os atendimentos, então tinha 2, 3 logins no Zendesk lá com nomes diferentes. Então, Heber, Rodrigo, Thiago, e eu ia atendendo as pessoas. Tudo você? Eu mesmo. Tá. E aí fomos contratando o time, começamos com 4 pessoas, depois foram para 8, 16, e quando eu saí do Nubank, 2 anos e meio depois, já tinham 350 pessoas no time de CX. Que loucura. Nubank já tinha ganhado alguns prêmios de reconhecimento como melhor atendimento do segmento financeiro. Em 2016, a gente já ganhou um prêmio sobre isso. E foi uma história incrível que eu escrevi lá. E de lá me abriu portas para vários outros lugares. Saindo de lá, eu tive algumas passagens como, por exemplo, o Foxbit, que é uma empresa de criptomoeda. Conheço, sim.
Depois a Conductor Doc, né, que hoje é um Bank as a Service, então você quer abrir um banco e eles entram com toda a parte de infra. E por último agora na Petlove, que foi uma jornada aí de quase 3 anos, onde a gente mudou o patamar ali de experiência do cliente relacionado ao segmento pet, né? Então era algo super novo para mim, porque eu vinha ali da parte de tecnologia, financeiro, etc e tal, e caí no mundo pet, mas era algo que eu era apaixonado, então estava fácil. E por lá a gente começou com e-commerce, mas foi comprando outras empresas. Então adquiriu a Vetus, a VetSmart, a Dog Hero, depois a Portal Pet, depois a Nofaro. E aí a gente foi assumindo todas essas operações. Eu saí de lá agora recente, em fevereiro, onde a operação já é uma operação de quase 200 pessoas no atendimento como um todo, olhando para todas essas frentes, mais lojas, etc e tal. E assim que foi assim, é um resumo do que eu fiz até hoje. Eu já vou fugir do roteiro aqui, Bora. Porque você me trouxe um insight legal. Você começou, eu diria que não é nem no CX, você começou ali na experiência do usuário, né? Você começou no atendimento ali atendendo. E aí você foi crescendo, 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 e aí quando você assume uma área e quando você começa a olhar para a companhia como um todo, aí sim a experiência da jornada do cliente de ponta a ponta, né? Que esse começo de, atender mesmo, de sentir o telefone na ponta ali, a dor do cliente e tudo, o que isso te deu de vantagem competitiva para conseguir chegar onde você tem hoje, essa experiência que você tem hoje de ter construído essas jornadas de empresas tão bem-sucedidas, né? Cara, eu acho que ajuda muito. Eu sempre... acho que mais pra frente a gente vai falar sobre isso, eu vou ter a oportunidade de falar, mas eu sempre falo que todo líder deveria sentar e atender. Todo cara que toca um produto, você é um cara que cuida de um produto, você é um cara que cuida de um serviço, você é um cara que cuida de uma empresa, você deveria sentar e ouvir seu cliente, assim, você deveria atender seu cliente, sentir a dor dele. É muito fácil de a gente... a empresa é movida a processos. E você pensa processo olhando o que é melhor para você, mas às vezes você não olha o que é melhor para o cliente. Vou dar um exemplo simples aqui. Então, quando você faz uma compra num Pix, por exemplo, em qualquer lugar, em qualquer e-commerce, mas por algum motivo você viu que comprou errado ou aquele item não é o item que vai te atender. Aí você fala, cara, eu quero cancelar. O estorno desse valor do Pix, ele é automático na sua conta? Muito difícil. Geralmente a empresa fala assim, nosso processo de estorno é de 2 a 3 dias. Cara, essa dor do cliente lá da ponta, ele fala, cara, mas eu te paguei online, eu te paguei na hora, caiu na tua conta na hora, por que você vai me devolver daqui? Eu tenho que fazer na hora e você pode ter o tempo. 3 dias. Só quando você senta e ouve o cliente que você sabe essa dor. E aí, para o financeiro lá que está lá na ponta, tipo, não, mas o processo é esse, de 2 a 3 dias, porque eu vou gerar uma lista, vou passar por banco, etc e tal. Sim. Então, é super importante. Eu acho que isso, quando o sentar e atender o cliente lá no começo, me trouxe toda essa bagagem para quando eu fosse tomar decisões. Então, eu tinha muito mais empatia de sentir qual era a posição do cliente, né? Como o cliente ia pensar, calçar as sandálias do cliente ali naquele momento, para pensar numa solução que fosse mais próxima da expectativa dele. E acho que outro fator de competitivo é que você, quando é líder de um time, né, quando você está na liderança, eu tive times de 300 pessoas, 200 pessoas, o exemplo é muito importante. Seja, você contar que você já viveu aquilo, que você sabe o que o cara está passando, é totalmente diferente de chegar alguém lá, nunca vivi, mas faz assim que eu tô... Exato, tá. Exato. Então, quando você senta e fala assim, cara, eu já estive no teu lugar, quer ver? Deixa eu sentar e fazer. Isso muda o jogo, cara. Isso muda o jogo. Então, ser exemplo... E eu não tenho problema nenhum até hoje, tá, cara? Eu tô fazendo qualquer coisa. Eu percebi que tem um problema, deixa eu atender. Deixa eu sentar um pouquinho. Deixa eu ver como tá. E as pessoas ficam em choque. Cara, mas você é o diretor da empresa, vai sentar para atender? Você, cara, tá com fila. Às vezes é normal, né? Você vê lá as pessoas com fila na empresa a se atender. Tipo, o pessoal tá com fila, etc e tal. Cara, eu falo, tá com fila, já loguei, tô atendendo 10. E as pessoas falam, caracas, eu não posso atender menos que 10, porque o Weber tá atendendo 10. Se ele tá destreinado, tá assim, né? Exato. É. Então, acho que tem algumas vantagens e eu considero essa. Tipo, a primeira é ter muito mais empatia em relação ao cliente, e a segunda é ser exemplo para o time quando você quer engajar e ter um time ali que vai realmente oferecer uma experiência diferente. Cara, tem que começar de você. Quando eu assisti alguns talks sobre esse assunto, os caras que são muito bons vieram contando ali a história deles, e aí trazem muito esse ponto. Pô, você tem que escutar o cliente, você tem que estar
pegando o dado do cliente, parar de fazer aquilo que está na nossa cabeça, que a gente acha e começa a escutar o pessoal. Então, para você, eu acho que uma das vantagens é isso. A sua mentalidade já estava pronta, já era óbvio para você que tinha que escutar o cliente. Você não precisou escutar um cara de Harvard contando que escutar o cliente. Cara, é isso. Já sei como é que é, eu já sei que vai vir a dor, eu já sei que eu vou conseguir pensar em cima dessa dor e resolver o problema do cara ou tentar minimizar a dor dele. Legal. Vamos pular lá para outra ponta, né? Você, uma carreira de sucesso, pegou cases incríveis aí, todas as empresas que você passou, são empresas de grande crescimento, e você decide falar assim, tá bom, é hora de eu abrir uma consultoria, de eu poder atuar de uma forma diferente. Coragem, como é que foi o movimento, o que você teve que fazer, assim, o passo a passo. Vamos supor que tem outros heads de CX aqui, escutando você, o que você diria para eles? É para tomar essa jornada? Não é? Não é para qualquer um? Enfim, conta um pouco do como foi para você e o que você pode dar de dica para os outros. Cara, eu sempre tive muita vontade. Eu sou virginiano, sou um cara extremamente sonhador, lúdico pra cacete, assim. Não sei se pode falar cacete. Pode, cacete, nem que você quiser. Sou lúdico pra cacete, então eu sempre tive vontade de devolver pro mundo aquilo que o mundo me deu. Assim, porque se eu olho lá pra trás, quem eu era no passado, eu nunca imaginei que eu ia chegar onde eu cheguei agora. Então, eu sempre fui muito envolvido com palestras, com mentoria, de forma desestruturada. Tá bom. E aí, quando eu saí da Pet Love, né, quando eu tomei a decisão de sair da Pet Love, eu falei, cara, eu posso empacotar isso e dar para as pessoas efetivamente o melhor que eu tenho para dar de uma forma mais estruturada. Eu acho que da mesma forma que tem a vontade, vem a coragem e o medo. Né? Anda tudo junto ali, né? E aí você tem que manobrar os três ali, tipo, muita vontade com muita coragem, mas com muito medo. Então, pô, como que eu equilibro tudo isso? Porque, obviamente, não é um movimento fácil, é um movimento que vai te dar insegurança, é um movimento que tem dia que você vai falar com 10 pessoas, tem dia que você não vai falar com ninguém, né? Então, como que você precisa estar... Para mim, você precisa estar claramente preparado mentalmente para fazer isso, porque é uma mudança. Você sai de uma rotina... das 8 às 18, 19. Intensa, né? Assim, no caso era das 8 às 22, né? Para uma rotina que você precisa. É você quem prospecta, é você que vai atrás. Um dia a pessoa vai marcar com você, não vai aparecer. Então, é uma outra rotina, num outro ritmo. Então, você precisa estar ali preparado para isso. Mas eu acho que, acima de tudo, o meu objetivo era democratizar o que eu tenho de conhecimento. Cara, como que eu consigo fazer isso, entregar para as pessoas e retribuir para as pessoas tudo aquilo que eu aprendi na vida de uma forma com qualidade, com tempo, com dedicação. E aí foi assim que eu desenhei o projeto da consultoria. Você considera, apesar de desestruturado, você tem toda uma base bem construída por trás. Eu não sei se foi intencional ou não, mas esse ponto que você falou de palestra, a sua atuação em rede social, querendo ou não, você já tinha todo uma estrutura, já conhecia a pessoa, já tinha um bom relacionamento, então acho que isso também ajuda muito a dar o passo que você deu. Já era reconhecido como um especialista, não é que você teve que se construir como especialista para depois começar a vender. Não, total. Eu tinha até demanda, assim, sabe? As pessoas falavam, pô, Eber, você não consegue fazer. Cara, não consigo, não tem tempo. Putz, eu me tornei pai há menos de 5 anos, então eu tive uma mudança de rotina também nos últimos 5 anos. E eu gosto de ser pai raiz, na íntegra, de participar, de estar junto. Então, eu dedico um tempo para isso também. Então, eu não tinha como trabalhar e fazer isso. Então, as pessoas me procuravam. Quantos eventos eu tive que declinar? Tipo, tem uma palestra aqui para fazer. Cara, eu não consigo. Não dá. Não tenho tempo. Não funciona. Então, eu tinha, sim, um cenário por trás que me favorecia. Acho que nas redes sociais também eu já tinha ali um engajamento. Então, toda vez que eu ia palestrar num evento tipo RD Summit, por exemplo, cara, a última palestra que eu fiz era para uma sala de 5.000 pessoas. Né? Então, putz, você sai de lá com um monte de gente te seguindo, com um monte de gente atrás de você. Então, as pessoas começam a saber da sua vida pessoal, porque aí fala... A coisa mais comum que tem no meu Instagram não é perguntar se eu tô bem, é perguntar como tá a Babi, né? As pessoas perguntam da minha filha. Foda-se você. Tipo isso, assim. Então, eu tinha ali uma estrutura por trás que estava favorável, né? E o que faltava era a coragem aí dar o primeiro passo. Eu sempre falo que, cara, você não chega a lugar nenhum se você não der o primeiro passo, né? E aí você dá o primeiro passo, dá o segundo passo, devagar, dá o outro passo, quando você vê, você está correndo. Então, cara, o meu conselho é esse, assim, se as pessoas quiserem ir para
para algo desse sentido, ou para qualquer coisa da vida, cara, dê o primeiro passo, assim. Depois do primeiro passo, você vai sentir como tá o chão, dá o segundo, dá o terceiro. Você não precisa andar tudo de uma vez, você anda aos poucos, e aí quando você vê, você já tá correndo. Tem uma outra questão, sim, você está perfeito nesses seus pontos, que é, tá, tô me dedicando, tô fazendo, e é o que você falou, né? Um dia tá super bem, você tá, pô, 10 reuniões, vou bombar, cara, Deus, que bom que eu escolhi isso. No dia seguinte, um cara declina com você, a outra proposta não deu certo, vem aquela, nossa, puta, será que eu tenho que estar aqui mesmo? E o que eu vi muito na minha vida, olhando para outras pessoas, né? A pessoa que insistiu mais, óbvio, tinha consistência, não era um charlatão, nada disso, né? Dado uma base mínima. Mas depois disso, quem insistiu mais foi a pessoa que viu o fruto. Porque eu acho que quando você está numa empresa, o crescimento é meio linear. Ah, eu era atendente, virei supervisor, depois coordenador, depois fui para uma outra empresa, virei gerente, diretor. E você vai indo, você vai sentindo o caminho muito sólido. E quando você vira empreendedor, a coisa vem vindo assim, quase numa linha reta, né? Daí tem umas mexidinhas assim, e lá na frente a coisa faz assim, roll, e aí vai embora. Então, acho que além de dar o primeiro passo, é não desistir, talvez. E é muito difícil. Tem gente que tem que desistir, tem hora que você tem que abrir mão. E é muito difícil saber isso, né? Eu ainda digo que quando você resolve empreender, você sai de um pico alto, né? Você tá lá como diretor e vai para um pico lá embaixo de novo, né? Então, é linear, mas é linear lá embaixo. Porque você tá fazendo tudo, né? É você quem toca. Então, é você que vai prospectar, exato. Você que vai responder os e-mails, você que vai fazer tudo. Mas é isso, cara. Assim, quando eu falo de CX, a gente fala de processo, e uma das coisas que eu sempre falo é repetição. Os processos, eles dizem se foi positivo ou negativo, se tem resultado, se não tem resultado, depois de muita repetição. Não é na primeira vez que você vai, implanta o negócio, funcionou, tá super bem. Cara, não, você precisa de consistência, né? Você precisa de todos os dias estar lá. E é a mesma coisa, né? A consultoria vai ser a mesma coisa. Então, todos os dias eu vou levar vários sims, vários nãos, e aí... E vai melhorando o processo de venda e vai as conversas. Tem um estudo que foi feito com jogadores de alta performance de tênis, de vários esportes, né? E que olharam para ele, era um grupo de pessoas que foram alta performance, inclusive o Lehman é um desses caras, não sei se participou do estudo ou não, mas ele é esse exemplo, né? E como eles iam bem na vida, na carreira profissional. Porque o cara que é de alta performance é assim, ó, um tenista. Bate com a direita. Agora, levanta um pouco o ombro e bate de novo. E de novo, e de novo. Então o cara vai repetindo e melhorando o processo. Então esse cara tende a se dar muito bem numa carreira executiva, porque ele tem exatamente o que você falou. Legal. Agora vamos voltar um pouco pro tema mais do CX mesmo, né? Não é um consenso, mas para você, o que é a jornada? Ela começa onde e termina onde? Onde você tem que olhar? Onde o Weber, quando ele começa uma consultoria, ele vai olhar qual que é a ponta de cá e a outra ponta, né? Me conta um pouco desse... Cara, eu acho que jornada, muita gente tem ali a expectativa que jornada é quando o cliente está dentro de casa, né? Na real, a jornada começa antes. Ela começa quando ela está ali compreendendo o que ela precisa e chega até você. Então, não adianta você falar, olha, eu entrego super bem, né? Eu faço aqui faço tudo no prazo, etc. Mas quando o cara entra no site, por exemplo, para comprar, o site está instável. Ou quando ele entra no meio de pagamento não processa. Então, tudo isso faz parte da jornada. Eu costumo dizer que a jornada do cliente eu lembro que... Vou voltar aqui no passado. Acho que tem uma coisa interessante para falar. Você lembra, a gente que passou dos 30... Mas você lembra que no passado, quando você comprava no online ou numa loja, sei, numa Casas Bahia, numa loja de comprar móveis, o cara falava assim, eu te entrego em 30 dias e mais 15 dias pro montador. Você fala assim, porra, que excelente, cara. 45 dias eu vou estar com o meu guarda-roupa montado. Tô brilhando. Tô aqui, ó. Essa é a mesma mentalidade sua hoje? E mudou muito rápido. Mudou muito rápido. Eu lembro o dia que eu comprei, não faz muito tempo, acho que faz um ano, no Magazine Luiza até, eu não lembro o que era. Eu comprei na sexta-feira, final da tarde. Chegou sábado de manhã, tocar em casa para entregar o negócio. Eu falei, não abre, é golpe. A pessoa deve ter hackeado o que eu comprei, não abre. Não, eu sou entregador. Eu falei, não é. Eu falei, não é possível que você é entregador. Aí eu discuti uns 5 minutos com o cara, ele ficou meio bravo, com razão. Aí eu fui meio ali, né, com uma chave de fenda atrás das costas ali, vai me defender, e era entrega. Eu fiquei abismado, cara. É o que você falou, né? Talvez alguém que nasceu nessa época, que o cartão chega rápido, tudo é imediato.
Pra Tudo- gente é exato. um choque, é um Pra gente é um choque, choque. é um choque. Então eu costumo dizer que quando a gente olha para a jornada como um todo, tem a parte da conscientização, que é quando o cara tá lá na etapa de identificar o que ele quer comprar. Depois ele tem a parte de consideração, que não tem só você no mundo, então ele vai olhar para você, vai olhar para os concorrentes, vai falar assim, pô, deixa eu considerar aqui com quem que eu vou seguir, né? Depois tem a fase que ele vai experimentar a compra, então tô lá fazendo o processo de compra, fazendo etc e tal, experimentou o processo de compra. Depois tem a fase de uso do produto, que é quando ele vai receber o produto, vai utilizar, vai entender, ter as experiências, e né, essa hora é a hora do conflito do que foi vendido versus o que ele está usando ali, se faz sentido ou não. Depois tem a parte do apoio, que é se ele precisa de ajuda, como que ele é tratado em relação a isso, quanto que você está ali disposto, quanto que você serviu, quanto que você está se comprometendo com aquilo que você entregou. E por final, a parte de fidelização e lealdade, que é onde é o resultado e fruto de tudo isso. Que está muito amarrado a todas essas etapas da jornada, como que você conduz e como que você chega lá. E aí tem um plus aí que eu sempre costumo dizer que, assim, para mim, cliente satisfeito não é um cliente leal. Tá? Porque, Tá bom. por quê? Tá ok pra mim o que eu recebi, mas não quer dizer que eu sou leal à marca. Exato. Por quê? Porque satisfação você pode me dar, outra pessoa pode me dar. Mas, cara, o cliente, quando ele sai encantado, aí a gente tá falando de um outro nível de satisfação. Tá. A gente tá falando de um cara que, tipo, sei lá, que você foi lá e fez uma compra no Magazine Luiza, te entregou no dia seguinte, e aí depois de receber, 2 horas depois, tava o montador lá falando assim, cara, eu tinha me montar porque o cara me avisaram que entregou. Depois que entregou, o cara vai lá, faz uma limpeza, deixa o seu quarto limpo, com tudo montado. Você fala assim, Entendi. Tá. putz. É isso. Tá, entendi. Olha que coisa maluca, né? Eu vivo pensando, entrevistando gente aqui sobre esse tema da jornada. Mas acho que você foi a primeira pessoa que falou, você nem deve ter percebido o que você falou, mas eu vou explicar aqui. Você me contou a jornada olhando do ponto de vista do cliente. Eu geralmente, quando eu falo em jornada, quando eu falo assim, cara, começa ali no marketing, quando eu anuncio meu produto, depois tem venda, depois tem operação, depois tem atendimento ao cliente. Eu tô olhando, eu tô errado, tá? Eu tô olhando a jornada do ponto de vista da empresa, e o nome é jornada do cliente, eu tenho que olhar do ponto de vista do cliente. Então, voltamos naquele primeiro assunto, né? O que te ajudou a ser um atendente de call center, né? Como você consegue exatamente se pôr no lugar do cliente mesmo e sem pensar cliente, não empresa. É muito fácil perder olhando para dentro. Cara, eu sempre digo que quando você vai olhar uma jornada do cliente, a melhor experiência é você ter a experiência do cliente. Então, vai lançar um produto, compra, faz todo o processo, entra no site, porque do lado de dentro, a gente tem mania de quase se boicotar, né? A gente fala, mas pô, foi 1 segundo a mais, não tem percepção pro cliente. E aí quando você tá lá na outra ponta, o cara fala, cara, porra, demorou 2 segundos. Demorou uma eternidade e foi 2 segundos. Exato. Então é importante você fazer participar dessa etapa, vestindo o calçado do cliente mesmo. E é complexo, porque é difícil a gente... É uma autocrítica isso, né? Uhum. Você acabou de construir um negócio, tá dizendo que funciona, vendeu lá, fala, pô, isso aqui é bom pra cacete. E aí quando você vai experimentar, e você fala assim, tá, tem uma fricção aqui, mas... Não é uma fricção, né? Essa é a linha natural que a gente segue. Mas para a gente olhar para a experiência do cliente, você precisa pensar que quem conhece o produto é você. Quem é dono do produto é você. Quem sabe como que usa é você. Você é o especialista. O cara é um leigo, tá lá para usar. Uma coisa interessante que você me comentou aqui, que eu percebi o ser humano geralmente ele tem empatia. Mas eventualmente ele pode ter empatia pelo colega dele de TI. Pelo cara que fez a página. Você fala assim, cara, eu vi a Claudinha virando 3 noites para subir o site. Tá com 2 segundos de delay. Porra, não é sacanagem. Não é... Pô, Claudinha ficou do caralho. E é uma posição muito de querer elogiar o cara do lado e valorizar a entrega dele, mas no final a gente não tá olhando, a gente desvia o foco do cliente. É muito fácil, porque você vive num ecossistema interno, esquecer ou deixar de pensar no cliente que tá lá fora, que tá mais longe do que quem tá aqui, né? Total. E é difícil lidar com isso, né? Porque você tá lidando com um time, você quer um time engajado. Sim. São pessoas também, você quer agradar, é complicado. Mas legal sempre ter essas conversas que vão reforçando esses cuidados e para quem você tem que olhar. Uma discussão grande que tem gente que odeia, tem gente que gosta, tem gente que defende uma, defende outra, métrica.
É o NPS, é a CSAT, cada momento usa uma, tem uma só, que é uma terceira que eu não sei qual que é. Eu confesso que eu sou pouco conhecedor desse universo de... Tá, eu acho que uma métrica por si só não diz nada. Tá. Tá? Então, vamos lá. Quando a gente pega o NPS, que é a probabilidade de um cliente recomendar a sua empresa para uma outra pessoa, ele está olhando ali a jornada inteira. Né? Ele está pensando, está lembrando desde o dia que ele comprou, até o dia que ele recebeu, que ele usou, que funcionou, e está de acordo com o que ele imaginou. Tá bom. Você recomenda? Pô, recomendo. Né? O CSAT, ele está pegando aquela interação que ele teve com a empresa naquele momento. Ele foi na loja, foi atendido, foi bem atendido, saiu de lá, CSAT. Tá bom. Então, estou medindo aquela pequena jornada, aquela etapa da jornada. Então, o CSAT mede o X pontual e o NPS, pelo que você me falou, mede a jornada como um todo. Beleza. Exato. Tá bom. O CSAT ele vai medir o nível de satisfação dele em relação àquela etapa, Tá. né? E, inclusive, pode ser em relação ao Weber que te atendeu. Tá bom. Né? Tá bom. Então, essas duas métricas, elas se complementam. Por quê? Ele pode ter uma boa experiência no momento da compra e uma péssima experiência na usabilidade do produto como um todo. Uhum. Então, às vezes você vê lá, uma nota de CSAT, o cara deu 10 no CSAT, 9 no CSAT. Pô, super satisfeito. Foi super bem atendido. E aí, quando você indicaria, ele dá 6. Porque não é culpa do Weber que atendeu ele, é culpa de alguma outra etapa, tá precisa investigar. Então, você gosta das duas métricas, dado cada uma no seu momento? Gosto das duas, e eu acho que tem uma outra que a gente tem que colocar aí no meio do caminho, porque ela vai dar ela vai trazer algumas informações relevantes, que é o churn. Que é quanto tempo esse cara cancela o seu produto. Comprou, devolve ou deixa de seguir. Então, esse cara, sei lá, ele é um cara que, digamos que seja um produto de reincidência ou um produto que tenha vários outros complementos. O churn, ele vai te dizer, olha, pô, esse cara aqui é um cara... Aí a gente tá falando de fidelidade, né? Esse cara é um cara que compra aqui comigo. A filha dele tinha 2 anos, comprava roupa. Com 3 anos, comprava roupa. Com 4 anos, comprava roupa. Com 5 anos, comprava. Com 6 anos, pode comprar. Por quê? Talvez seja aparecer alguém melhor. Talvez você não seja uma pessoa especializada no produto para aquela faixa etária. Talvez seja porque ele mudou de localização. Mas aí você consegue entender o comportamento e como que você faz para resolver que essa linha de tempo do cliente seja maior. Então, eu gosto de olhar o churn muito ligada com o NPS, porque tem muito a ver com o NPS. Né? Então, por exemplo, o cara com uma satisfação 9, 8, não é pro 10, né, que é o cara extremamente satisfeito, com certeza ele tem uma linha de tempo diferente dentro da empresa. Então, como que eu consigo melhorar isso para que ele fique mais tempo? Eu consigo antecipar algum tropeço que ele vai ter no meio do caminho e, putz, se eu não consigo resolver, pelo menos colocar uma almofada para ele cair e se machucar menos? Porque às vezes não precisa mudar tudo. Mas suavizar já pode ser o suficiente. Churn, é muito fácil, tô falando como um leigo de novo, tá? Muito fácil medir churn numa empresa de SaaS. Cara, o Weber assina meu produto, paga R$ 49,90 por mês, ou uma assinatura de produto, não importa. Clube de assinatura, qualquer coisa. Plano de saúde, tranquilo. Saiu, churn, ponto, tranquilo. E marketplace, e-commerce, existe isso, não mede? Eu acho que existe, sim. E-commerce mede. E-commerce, vamos falar aqui de um e-commerce de, sei lá, vamos pegar aqui produtos de suplementos de academia. Tá bom. Você sabe que o cara não vai malhar a vida inteira e usar suplemento a vida inteira. Mas você tem um estudo ali que ele vai dizer, sei lá, pô, esse cara vai tomar suplemento, se ele começou a tomar creatina, ele vai tomar pelo menos por 6 meses. Tá. Então você tem ali uma expectativa de linha do tempo desse cara. Não é um produto, não é algo de recorrência, mas você sabe que por 6 meses ele vai ter que usar aquilo. Vai comprar talvez todo mês durante 6 meses. Ou comprar 6 vezes, 6 de uma pancada só, mas ele tem um tempo. Se esse cara vai comprar um mês com você, compra 2 meses e parou, das duas uma. Ou ele está comprando com alguém, ou ele parou de tomar a creatina porque ele decidiu não fazer mais. Mas aí é uma visão da empresa, né? É uma visão de quem está vendendo ali o produto e investigar e entender. Às vezes esse cara pode ter, simplesmente não teve um lembrete que ele precisava comprar. E aí quando você fala com ele, fala assim, caracas, velho, verdade. Tipo, porque eu fiquei uns dias sem tomar, e aí atrasou, mas eu preciso comprar de novo. Né? Tá. Pode ser que ele fale assim, não, cara, é porque eu tô pegando num lugar aqui que eu compro e entrego em casa. E aí você vai pegando subsídios. Então, eu acho que tem sim como medir, obviamente.
precisa ter uma clareza do que o seu produto tá oferecendo, né? E vão ter produtos que não dá para medir churn. Então, sei lá, TV. casa. Comprei uma casa, comprei um apartamento. Pô. Aí não mede. Não tem como medir. Tá. Legal. Uma outra dúvida que eu tenho também. Customer Centric. É uma estratégia que a empresa segue ou é uma metodologia? Ou é uma terceira coisa, eu não sei. Efetivamente, Customer Centric é uma estratégia. Tá. Mas é uma estratégia de colocar o cliente ali no centro das ações da empresa, né? Uma filosofia que busca atender, superar as expectativas do cliente, considerando ele no centro. Mas é importante dizer que Customer Centric nada mais é do que orientada para o processo. Não tem como ter Customer Centric se não houver processo. E aí, como a gente fala de uma metodologia baseada em processos, que são processos que precisam funcionar para que o cliente esteja no centro, né, no centro do negócio, eu defino sempre Customer Centric como uma estratégia da empresa, utilizando uma metodologia de ter os processos de forma clara e voltada para o cliente. Um exemplo que eu sempre gosto de trazer avaria quando você compra no e-commerce, por exemplo. Se eu for seguir um processo não desenhado para o cliente, né, não voltado para Customer Centric, qual que é o processo? O produto foi avariado? Beleza, eu vou mandar alguém retirar o produto, vou receber esse produto de volta, vou avaliar se o produto está avariado, e aí eu decido se eu te dou um estorno ou se eu te mando outro produto. Ou se eu não faço nada e falo que a culpa foi sua. Exato. Esse processo não dura menos de 10 dias. Tá. Não tem como. Uma transportadora e retirar e dura 10 dias. Como eu faria esse mesmo processo colocando o cliente no centro? Reclamou? Qual que é o problema? O produto veio avariado. Pode mandar uma foto? Mandou a foto, checou, estou te enviando outro, depois a gente decide se descarta esse produto que está avariado, ou se eu mando alguém retirar. Primeiro eu te mantenho com o produto para não te dar prejuízo. Depois, como eu vou tratar, é problema meu, aí não problema importa. Tá. Problema meu. Tá. Eu vou resolver o seu problema. O seu problema é você receber um produto. Obviamente, né, sempre vai ter um cliente ali que vai distorcer, faz parte do game, tá tudo bem. Tá na margem de... Tá na margem. Mas, cara, é isso. Eu vou resolver o seu problema, vou te entregar o produto que você não tem, tá aqui, amanhã tem outro. E depois eu resolvo como foi. Ou seja, você está dizendo que a estratégia de Customer Centric, apesar de ser uma coisa que muita gente pensaria, não, tem que ter um monte de gente mais paz e amor aqui na empresa, nada disso. Eu pego e digo, cara, é importante. Então eu vou varrer os processos de trás para frente aqui e vou mudando todos pensando não o que é melhor e mais fácil para mim, mas o que é melhor e mais fácil para o cliente. Eu inverto a lógica e saio refazendo processos. É isso. Eu acrescentaria mais uma pitada aí. Por favor. Não pensando no que é... Não pensando no que é o melhor para o cliente, mas pensando no que ele nem espera que seja melhor para ele. Tá bom. Porque a gente tem uma expectativa baixa em relação às coisas. Mas no Brasil, né? Ainda mais no Brasil, né? Então, o que eu faço ainda para ser melhor do que isso? Então, isso para mim é uma forma de você conseguir colocar o cliente no centro das coisas mesmo e pensar no que é melhor da experiência dele. Tá. Eu entendi a casca da sua ideia de Customer Centric, tá? Ficou claro para mim. Agora, se você fosse implementar numa empresa, eu acho que tem um passo anterior que é a cabeça das pessoas. Não sei se eu diria isso, mas a cultura daquele lugar. Total, está certo. Como é que seria esse processo para você para implementar? Acabei de... Cara, te contratei, você é o consultor, vem na minha empresa, tem carta branca, eu preciso que você mude a minha lógica aqui para ser Customer Centric. Esse aspecto cultural, eu acho que é um dos aspectos, para mim, que mais impacta uma empresa voltada para o Customer Centric. Porque você não consegue ser para os outros aquilo que você não é dentro de casa. Tá bom. Então, já começa por aí. Vou dar um exemplo aqui. Vamos pegar a call center, que é um dos grandes segmentos aí que as pessoas seguem quando vai falar de atendimento, né? Não quero ter atendimento próprio, vou terceirizar. Para alguém que vai falar sobre a sua marca. E acho que funciona para alguns casos, enfim. Mas vamos lá. Eu já fui em muitas operações de call center e às vezes eu ficava chocado com algumas coisas. Tipo, passava... Em questão de minutos, passava um coordenador, um supervisor ali na baia dos analistas. Falando, não, pessoal, vamos pegar o cliente no colo. Por favor, vamos entender o problema do cliente, pessoal. Vamos lá. Poxa, deseja um bom dia para o cliente. Pergunta se ele está bem. Passou 3 minutos, teve uma fila. Um pico, sei lá, saiu um comercial na TV, aconteceu alguma coisa. Esse mesmo supervisor sai, tira da pausa, vai no banheiro depois, faz a calça aí, rapaz. Ou seja,
Cara, eu tô querendo ser para os outros aquilo que eu não sou dentro de casa. É impossível. É impossível, você não consegue Não vai isso. dar certo. Não vai dar certo. Então, a primeira coisa é a parte da cultura. Como que a gente faz isso? Eu tenho eu tenho um formato, que eu até tinha dito que a gente ia falar sobre ele, porque isso funciona, que é colocar as áreas para atender cliente. Eu acho que toda empresa deveria ter um dia de atendimento. A cada 3 meses, a cada 6 meses. Não é uma coisa só, é um Um processo. processo, mesmo. um processo. Nesse dia, o cara que é responsável pelo financeiro vai atender aqui sobre problemas financeiros. O cara que é responsável de logística, o time de logística, a parte do time de logística, vai atender sobre o problema de entrega. O cara que é desenvolvedor vai atender sobre os bugs que dá no site. O cara que é do comercial vai atender sobre a qualidade do produto. Quando você faz isso, você consegue trazer essas pessoas que estão na margem, né, na margem ali do customer centric, porque elas estão mais afastadas do cliente, para dentro. E aí começa a gerar empatia. Mas se a gente tiver que implantar um modelo de customer centric da empresa, a gente tem algumas etapas que a gente precisa seguir. Então, a primeira é entender realmente o cliente, né? Então, aquilo que a gente falou lá no começo, cara, você precisa saber exatamente como é o seu cliente, precisa pensar como cliente, você precisa agir como cliente, ter ali o DNA do cara explícito na mesa para todo mundo conhecer. Depois, estabelecer essa cultura. Então, pessoal, estamos aqui por conta do cliente, então todo mundo vai entender como que funciona o cliente. Então, cria esses ritos de fazer atendimento dia a dia, cria os ritos de reporte da área de CX para a área de produto, por exemplo, para a área do financeiro, dizendo quais são os bugs, quais os problemas, quais os principais motivos de contato, coisas desse tipo. Depois, alinhar o processo entre equipes, por quê? Porque nessa hora, você vai ter que olhar os processos, revisitar os processos e reestruturar ali. Depois você vai pegar esses dados e vai fazer uma comparação, tipo, antes e depois, o quanto que isso refletiu. Isso precisa, obviamente, refletir de forma positiva. Depois que você tiver isso claro, você vai ouvir o cliente, a percepção do cliente, trazer esses feedbacks de volta. Acho que o time de Customer Experience que está lá na ponta tem essa grande vantagem de estar com o cliente o tempo todo para ouvir. E por final, acho que tem que investir o tempo todo em treinamento e reciclagem com os times. Porque quando você está falando com um vendedor, quando você está falando com um cara do pós-venda, quando você está falando com alguém que está falando com o seu cliente, as informações às vezes demoram muito para chegar lá. Então você muda uma estratégia aqui, não, porque agora não, mas até chegar lá, passou. Demorou um mês. Demorou. Né? Então você precisa estar ali o tempo todo, batendo, fazendo treinamento e reciclagem. E por final, tem que monitorar, medir, e mostrar, devolver para as áreas. Porque também as áreas que não estão diretamente ligadas para o cliente, se ela não vê essa percepção, se você não leva essa percepção, essa cultura acaba não existindo. Porque ele fala, cara, mas eu fiz e não funcionou. Né? Eu Você fiz e levou não o vi resultado. resultado. Olha, tinha 1000 ligações por mês de tal assunto, agora tem 500 depois do trabalho que você fez. Pô, eu vejo minha obra tendo efeito e eu me sinto parte daquele efeito. Exato. Tipo, sabe aquele item que a gente comprou que tinha muita reclamação porque tinha problema? Olha, então, vocês falaram com o fornecedor, olha como melhorou. Então, putz, isso é gasolina no dia a dia para fazer rodar. Sabe o que é engraçado? Porque eu trouxe um ponto agora há pouco, que foi, pô, a gente só convive entre a gente aqui dentro da empresa, a gente olha só para os problemas internos e acaba tendo empatia com as pessoas que estão aqui. Você acabou de me dar a solução para isso, que é o quê? Cara, deixa eu te colocar a cada 3 meses para você falar com o cliente e tem que ser processual, porque se eu falar uma vez só, depois eu acabo esquecendo. Eu sempre, quando eu tô esquecendo, escuta um pouquinho os problemas de novo. E aí você consegue, é mais fácil você estar vinculado com o problema do que antes que você não estava fazendo isso. Legal. Para algumas empresas que eu passei, cara, isso fazia parte até da avaliação de desempenho da pessoa. Né? Do executivo. Do executivo, do líder, porque eu acho que não é só o executivo que tem que participar. Quando você fala, cara, por exemplo, quando você fala de uma empresa de tecnologia, cara, o produto inteiro deveria fazer isso. A área de produto toda deveria fazer. Cara, do analista que está lá escrevendo, né, o que vai fazer, é o cara que pensou no produto. Então, dependendo do segmento, faz sentido que toda a equipe faça. Então, eu acho importante que é exatamente isso. O cara só vai conseguir entender e ter essa cultura se ele fizer parte. Tá. Eu sei que não existe fórmula pronta, como você mesmo falou, né? E não tem bala de prata também para resolver problemas. Mas conta pra gente algumas experiências que você implementou, algumas coisas, tirando as que você acabou de falar todas, né? Mas
algumas coisas que você implementou, algumas ações específicas que foram muito benéficas ali, que deram bastante resultado para o cliente final. Qual que é das empresas que você trabalhou? Pode ser uma. Tá bom. Acho que tem duas coisas aqui que eu queria dizer, assim. Quando a gente fala de experiência do cliente, né, quando a gente fala de criar processos que vão ajudar nessa experiência como um todo, a gente às vezes tende a pensar só no problema, né? Então, como que eu resolvo esse tipo de problema? E esquece de pensar naquilo que está fora. Como que eu faço para encantar? Como que eu faço para trazer esse cara assim, para um outro patamar? Né? Então, vou falar aqui rapidinho de um primeiro case do Nubank, que foi inclusive como surgiu os famosos atendimentos do uso do Nubank. Tá. Eu sempre dizia que precisava criar uma conexão. Eu queria que o cara, quando ligasse para o Nubank, ele sentisse que ele estava ligando para um amigo para contar de um problema, né? Mas que fosse um amigo respeitoso. Que fosse um amigo que eu ouvi, cara, a melhor solução é essa. Tá. Né? Porque quando você liga para o banco, eu não sei qual que era a sua percepção, mas há 20 anos atrás, quando a gente ligava para o banco, eu falava, cara, que saco, vou ter que ligar para o banco. Depende do banco, ainda é essa, hein? Exato. Não mudou. E eu queria que fosse o contrário, né? Então, eu falava, gente, aproveitem os ouvidos que você tem para criar conexão com o cliente. Então, quando ele entrar em contato, não se atente só ao problema que ele tem naquele momento. Tenta pescar o extra que ele vai te trazer. Tenta pensar no que você tem de oportunidade de espremer essa relação. Né? Então, quando o Nubank começou a crescer e começou a ter bastante clientes, não sei se você lembra, mas a grande maioria deles tinha um limite muito baixo de cartão. Por quê? Era uma operação que estava no começo, não queria evitar qualquer tipo de tropeço financeiro para não dar problema, super certos. Então, eles estabeleciam um limite baixo e aos poucos as pessoas iam melhorando. Eu lembro de um caso de um menino, Thiago, o nome desse cliente. Ele entrou em contato dizendo que ele queria um aumento de limite, porque na época tinha um Groupon, lembra do Groupon? Que tinha uma viagem para Disney em promoção. Mexeu comigo. Uma viagem para Disney e ele precisava de R$2.000 de limite, porque a viagem custava 1.500, ele tinha 500 de limite e os 500 dele estavam comprometidos. Tá. Todo mês ele gastava os R$500 que ele tinha, ele gastava inteiro, pagava e estava tudo certinho. Já era o quarto ou quinto mês dele. E aí eu falei, beleza, precisa de um aumento de limite. Cara, mas eu tenho um problema aqui, eu preciso resolver, mas o que eu faço para ser mais do que isso? Então, eu já pensei, em vez de dar 1.500 de limite para ele, que é o que ele precisa, eu vou dar 2.500, porque eu quero que ele continue usando. Não quero que ele esqueça de mim. Ainda tem os 500 de poder usar. Tá? Eu quero que ele continue lembrando de mim todos os dias. E quero fazer dessa viagem dele algo que para ele seja, como é a primeira viagem internacional, que seja inesquecível. O que eu vou fazer? Aí eu lembrei que eu tinha vários roteiros de viagem de quando eu ia para Disney, num PPT. Você. Eu, Eber. Né? E aí eu falei, putz, e se eu pegar esse roteiro, gerar um PDF, pegar a foto dele de quando ele fez a aprovação do cartão, que manda fotinho, colocar uma orelha do Mickey PNG, mandar para ele e escrever assim, cara, fizemos aqui o seu aumento de limite de viagem, mas a gente não quer que você passe perrengue. E lembra? Segue essas dicas. Linguagem de amigo para amigo. Sim, perrengue. Né? Não quero que você passe perrengue. Por isso, mapeamos aqui os melhores lugares, os lugares mais baratos para você se alimentar, os principais pontos turísticos de Orlando. Tem um plus. Se der, passa em Miami, que tem roteiro de Miami também. E aí mandei para esse cara junto com a aprovação de aumento de limite dele. Isso gerou um entusiasmo tão grande desse menino que foi para rede social. Falou, cara, eu pedi um aumento de limite e eu recebi um roteiro de viagem. Pelo amor de Deus. E aí a gente falou, putz, é isso. O que a gente cria de processo? Quando eu posso ter conexão com esse cara fora daquilo que eu ofereço? Que vai superar a expectativa dele. De algo que ele jamais imaginou. Não vai te custar quase nada. Exato. Então, acho que essa é uma dica que eu sempre dou. Conheça o seu cliente, ouça o seu cliente e atenda esse cliente da melhor forma que você puder. Seguindo essa mesma linha, foi muito engraçado um caso uma vez que a gente estava atendendo na Pet Love e a menina falou, eu não vou desligar enquanto vocês não resolverem meu problema. O problema de assistência médica, do pet lá, enfim. Eu falei, claro, continuou na linha. E a filha dela do outro lado, você ouvia a filha dela chorando. Mãe, eu tô com fome, mãe. Desliga o telefone pra gente pedir uma pizza. Cara, eu tinha o endereço da pessoa, sabia onde ela morava, tinha uma criança gritando, eu não pensei duas vezes, mandei uma pizza de mussarela com calabresa pra ela. Você não avisou nada? Não avisei nada. Tá. Enquanto ela tava falando comigo, chegou a pizza. Se ela tava no telefone quando chegou? No telefone. Pera um pouquinho, tô com a campainha. Tô com a campainha. Tá. Pode atender que eu sei o que é. Aí ela foi atender e falou assim,
Você mandou a pizza? Eu falei, sua filha falou que estava querendo pizza, que estava com fome, e você não ia desligar enquanto a gente não resolvesse. Eu falei para você que a gente ia demorar, estamos resolvendo os 2 casos de uma vez só. E acho que é isso. Sabe o que é pior? Porque, pior, no bom sentido, né? Você pega um lado que, em teoria, só gera problema e custo e começa a virar marketing de graça ou De muito graça. barato, porque essa galera vai tudo para minha rede social e aí é um assunto que impacta. Eu ficaria chocado se escutasse uma história dessa, né? Então é como a cultura fica tão forte que você inverte a lógica do problema para a oportunidade. E você muda o game em relação à expectativa do cliente do seu produto. Porque ele está ali no meio de um problema, ou seja, ele só estava na expectativa de resolver o problema dele e talvez ele só queria resolver o problema para nunca mais te ver. Talvez se fosse Sim, essa. sim. Cara, resolve esse negócio que eu nunca mais quero falar com vocês. E aí ele sai, ele muda o mood total, assim. Tipo, ele fala, cara, se eu tiver um problema, que seja com vocês. Então, bora. Entendi. Vamos continuar. Qualquer um pode me dar problema, mas você resolveu o meu problema quando eu tive e me surpreendeu. Tem uma frase sua que você fala que a gente só aprende quando divide. Por quê? Porque eu acho que eu sempre falo que a gente aprende quando divide, porque os pontos de vista são diferentes sempre. Então, a gente pode estar aqui olhando essa caneca, eu estou tendo um ponto de vista dessa caneca e você está tendo um ponto de vista dessa caneca, e nenhum ponto de vista errado. São apenas pontos de vista diferentes. Eu gostava muito de quando eu conseguia ter uma equipe diferente, de pessoas diferentes numa mesma equipe. Então, eu gostava de ter pessoas brancas, pretas, pardas, muçulmanas, cristão, evangélico, gays, héteros, tipo, tudo quanto é tipo. Por quê? Porque são as diferenças que você aprende. Então, quando você está dividindo ali com uma experiência com tanta variedade de informações, você acaba aprendendo que aquele seu ponto de aquela sua verdade, né, aquilo que funciona para você, não é a mesma verdade que é para o outro. E por que ela não funciona? E isso está muito ligado à visão do cliente mesmo, né? Então, cada cliente ele tem uma forma. Então, quanto mais você divide, mais você tem retorno sobre as percepções da pessoa sobre aquele tema. E você vai aprendendo, e você vai mudando a sua vista, a sua visão e adequando. Ou seja, ao trazer pessoas diferentes, você consegue ter uma pluralidade de ideias e de pontos de vista tão grandes, e óbvio, você permite eles falarem, que senão não adianta nada. Total. Imagino que seja que isso. E aí, tendo esse bombardeio, no bom sentido, de visões diferentes, você consegue ter uma visão muito mais aberta do que você teria antes, se todo mundo fosse igualzinho, do mesmo tipo que você, do mesmo, sei lá, não importa. Exato. Legal. É isso. Legal. E se você não dá abertura, né? Se você não coloca um assunto na mesa, ó, pessoal, é isso aqui, olha como funciona. Alguém tem algum ponto? Se você não tem essa palavra final, essa frase final, é o que você colocou na mesa e acabou. As pessoas não têm nem expectativa dela querer ser ouvida, não. Tá bom, ele tá explicando, eu vou seguir o que ele tá falando. Exato. Tá. E aí, a partir do momento que você abre, você fala, caracas, aprendi muita coisa aqui. Nunca imaginei que fosse isso. Já aconteceu muito comigo. E agora olhando para a sua jornada, tá? Pô, hoje você chegou num lugar, você já, de novo, trabalhando em grandes empresas, consultoria, né? O que você contaria para você, meu? O que é essencial para você, depois de tudo isso que você pudesse ter ensinado para você, atendente lá atrás, teria dado um boost na sua carreira? O que você deveria ter feito antes, que você aprendeu em algum momento da carreira e isso te ajudou muito? Cara, no passado, eu queria muito ter... hoje eu tenho uma liderança que eu gosto de deixar muitas pessoas fazerem. Tá. Eu encorajo as pessoas a fazerem. Ah, mas isso está errado. Se der errado, a gente corrige. Mas faça. No passado, eu diria pro Weber, não tenha medo de fazer, faça. Se der errado, você aprende com o erro e segue em frente. Eu tinha... Porque essa também era uma mentalidade de 20 anos atrás, né, que você não podia errar. Se você errar, você mandava embora. Tá. Né? E eu não podia perder o emprego. Era o meu emprego que bancava minha faculdade. Tem um fator que quando eu me assumi gay para os meus pais também, eu tive que sair de casa no meio de uma faculdade que eu tinha... O meu salário era para pagar a faculdade. Exato. Então, assim... Putz, eu trabalhava em 2. Eu trabalhava das 6 da manhã ao meio-dia, porque naquela época era 6 horas. No outro, da 1 até as 7. Chegava correndo na faculdade às 7h30. Porque um era para pagar a faculdade, outro era para pagar o aluguel. Assim. Tá. Então, eu não podia me dar o luxo de ser mandado embora. Né?
Então não podia errar, porque era a mentalidade daquela época. Cara, hoje eu acho que as pessoas já são mais abertas a isso, mas a gente vem de uma criação que está enraizado, isso que a gente não pode errar. Né? Que se a gente errar, a culpa é nossa, sempre, enfim. Então, uma das coisas que eu ensinaria é essa, cara, não tenha medo de errar, porque assim, você vai aprender com os erros, né? São os erros que vão te mostrar coisas diferentes para você fazer diferente, de formas diferentes. Essa é uma coisa. Gostaria que tivesse me dado a chance também de botar a mão na massa. Eu tinha muito chefe que fazia as coisas, assim, tipo, tem que ser feito assim, assim, assado, para você sair isso aqui. Então, assim, é muito by the book, você seguia e você botava muito pouco a mão na massa. Tá. Você executava. Eu queria ter essa liberdade. Tá. E, cara, eu acho que ouvir é um lance que eu aprendi muito no decorrer, assim. Tudo que eu executei foi depois de ouvir muito, assim, sabe? Então, quando eu me tornei supervisor, as pessoas amavam quando eu era supervisor, mas é porque eu era um cara que ouvia muito. Quando eu me tornei coordenador, as pessoas amavam que eu era coordenador porque eu era um cara que ouvia muito. E acho que ouvir é uma questão de sentar e cara, se despedir do que você pensa sobre aquele tema e tá aberto a ouvir. E é difícil, hein? É difícil, cara. Não é fácil. É difícil. Não é fácil. E por fim, cara, assim, tem uma coisa que eu acho que as pessoas precisam aprender, que pode existir processo, pode existir cultura, pode existir tudo muito claro, mas nada funciona se não for com cuidado com as pessoas. Acho que o Walt Disney, que é um cara que eu adoro, ele fala muito sobre isso, que você pode sonhar, desenhar, criar um lugar mais maravilhoso no mundo, mas esse lugar não acontece se não for através das pessoas. Né? E é isso que a gente fala. A gente consegue ser um bom profissional, entregar um bom trabalho, mas tem muita gente envolvida nesse processo como um todo. Então, precisa ter esse cuidado também. Então, só para a gente tentar resumir, você está dizendo o seguinte: você tinha muito medo de errar e você acabou não participando do planejamento, talvez, ou de pensar em algumas coisas que você poderia ter participado. Então, as pessoas deveriam ter medo não de errar. O medo delas deveria ser de ser irrelevante por não participar do todo. Então, assim, se arrisca, se joga, sugere que você quer participar, fala, não, deixa eu tentar, eu já vi você fazendo 2 vezes, quero tentar agora. É melhor fazer isso e ser taxado como um cara que errou, mas que tentou, que tem vontade, que tem proatividade, do que ficar preso ali, seguro. Não, eu executo, manda que eu executo. Ou seja, isso vai te dar muito mais vantagem na sua carreira do que o outro lado da segurança. Muito, total. E assim, depois que você tentou, né? Foi lá e tentou e fez e falou, putz, acho que foi mais ou menos aqui. Cara, faz, repete. Faz, repete. Faz, repete. É o lance que você falou da repetição. Tá. Porque toda vez que você, de tanto você repetir, você vai se tornando melhor. Mas não esqueça de revisitar. Revisite, porque as coisas mudam. Né? Não, então, isso aliado com a parte de estar disposto a escutar, você sempre está revisitando, você sempre vai revisitar porque você escuta os outros. Exato. Então você é um cara que escuta, que pensa, que deixa os outros pensarem, que envolve, e aí você consegue fazer essa carreira que você fez fantástica, como você mesmo falou, e eu concordo plenamente. Puta, legal. As dicas foram boas. Boa. Gostaria de ter ouvido essas, porque quando a gente é mais novo é meio arrogante até, e bom, outro ponto. E agora, pra gente concluir, eu queria que você contasse um pouquinho da história da Babi pra gente. Queria escutar como é que foi essa história toda. Se quiser voltar até um pouco antes, eu tenho uma outra aqui para complementar. Há um tempo atrás não era tão comum as pessoas se assumirem gays, era muito menos aceito socialmente, então teve uma coragem aí. E não foi um momento, pelo que você me contou, eu não quero julgar, mas não foi o momento mais adequado, porque Sim. você dependia de morar com seus pais, você estava pagando faculdade, você sabia que aquilo era importante para você seguir, 2 empregos, um momento muito conturbado, e você decide ali e fala, não, vou assumir que eu sou gay. Então, conta primeiro essa parte e depois a parte da Babi. Tá, tem uma outra variável, Não, cara. por favor. Eu cresci e nasci numa família evangélica, Tá então bom. eu sempre... Esse lance de ser líder, de estar à frente, isso vem muito da igreja, assim. Eu aprendi muito com a igreja em relação a isso. Tá. Então, eu era líder dos jovens, eu tinha ali... Chegou uma época que eu fui líder nacional dos jovens. Então, quando eu decidi contar para os meus pais, além de contar, eu tinha que abrir mão de tudo isso que eu tinha construído na igreja.
Ou seja, você tinha amigos, você tinha um convívio. Tinha um cargo na igreja, enfim, e eu abri mão disso porque as duas coisas não andavam juntas. Na cabeça das pessoas, essas coisas não andam juntas. Enfim. E aí, foi uma decisão que eu nunca planejei. Ela aconteceu. Então, tipo, eu não pensei, tipo, quando eu fizer tal idade, eu vou sentar e vou contar, né? Porque por mim eu não contaria, assim. O mundo ideal eu não preciso contar porque ninguém conta que é hétero. Então, assim, tipo, eu não preciso contar. Tranquilo. Né? Tá. Mas, cara, chegou uma hora que eu precisei falar. E, obviamente, né, meus pais, na criação que eles tiveram, né, Pelo entendimento que eles tinham. Pelo entendimento que eles tinham, não apoiaram. Enfim, eu fiquei, basicamente, 20 anos sem meu pai visitar minha casa, desde que eu saí de casa. Só eu ia pra casa deles, mas eles nunca tinham... Mas eles deixavam você ir na casa deles? Deixavam com várias restrições, assim, Tá. né? Do tipo, cara, dá pra você vir com o cabelo assim, sem usar roupa tal, coisas do tipo. Tá. E por algum tempo eu acabei me sujeitando a isso, porque eu queria estar junto. E aos poucos também eu fui tentando impor aquilo que eu acreditava. Então, por exemplo, eu tenho um monte de tatuagem que eu vim fazer mais tarde, inclusive, porque eu sabia que era uma coisa que ia pegar pros meus pais. Tá. Enfim. E nesse meio do caminho, cara, a primeira coisa, quando eu resolvi me assumir, acho que alguns tijolinhos caíram da minha construção, sabe? A primeira foi a família, o que eu estava perdendo com a família, né? Que eu não tive apoio. Que pra você era uma coisa muito importante, família. Minha rede de apoio, tá. Né? A segunda era a igreja, que também era uma rede de apoio. Eu tinha amigos que eu cresci e pessoas que eu tive a infância inteira junto e que foi afastada. E a terceira, que era ser pai. Eu sempre tive o sonho de ser pai. Nesse momento você falou assim, cara, tô abrindo mão pela minha felicidade, não vou ter filho. Naquele momento você imaginava dessa forma. Era isso. Tá. Então, era um monte de frustração para lidar ao mesmo tempo. E aí eu tinha que... 2 empregos, faculdade. Exato. Mudar 2 empregos, casa, faculdade, cara, procurar onde morar, etc e tal. Então, eu acabei ocupando minha cabeça e essas coisas, elas ficaram pequenas, digamos assim. Eu não tinha tempo para chorar sobre isso. Tá bom. Então, foi assim que tocou. Enfim, cara, fui construindo minha vida, e aí eu conheci o Sérgio há 11 anos atrás. E aí quando conheci no aplicativo do Tinder, assim, tipo, foi uma história... Moderno já. Já não é gente antiga, já é gente jovem. Ele é do Sul, então ele estava indo viajar, o ônibus que ele estava indo viajar passou pela minha casa e aí a gente acabou se conectando, assim. Ele não estava em São Paulo ainda? Não, ele era do Sul. Tá bom, tava passando. Caramba. E aí, então, desde então a gente começou a se conversar, começamos a ter um relacionamento ali. E uma das coisas que o Sérgio sempre quis era ser pai também. E ele sempre falava, cara, tipo, putz, a pior coisa pra mim é abrir mão de ser pai. E, cara... E era um dos pilares que você contou ali no começo também era pra você. Tá. Pra mim. E se a gente olhar, tenta lembrar antes do Paulo Gustavo, qual era o casal gay que tinha filho? É muito difícil você ter essa referência. Embora já existia. Mas era, cara, uma minoria, assim. Ou seja, você achava que a adoção ia ser quase impossível, muito difícil para vocês. Exato. Tá. Exato. Porém, a gente, em 2014 para 2015, a gente já estava junto há algum tempo, a gente teve um papo e falou, vamos entrar no processo de adoção? Vamos. E nós entramos no processo de adoção. E aí a gente fez toda a parte tem um curso que você faz, depois você passa para o psicólogo, você passa para assistente social, etc e tal. Entramos na fila de adoção. Estávamos na fila de adoção. Nesse processo é para você ser treinado e aprovado. E aprovado. Tá. É um processo bem complexo e difícil. Só para você ter uma ideia, a turma começou com quase 30 casais e terminou com 8. Porque eles foram saindo ou porque eles foram excluídos? As duas coisas. Tá. Mas mais gente saindo do que outra coisa. Tá bom. Por quê? Porque tem um determinado momento da adoção, cara, que você precisa dizer o que você topa. Tipo, eu topo ter um filho branco, eu topo ter um filho preto, eu topo ter um filho portador de HIV, com baixa deficiência, com alta deficiência, com alta mobilidade. E nessa galera foi sendo peneirada. Tá? Exato. Então, para mim, é a parte mais difícil do processo, que você sai dali como ser humano destruído, porque você fala assim, cara, eu não consigo nada. Tipo, eu não aguento nada. E aí você fala assim,
Porque eu sou um bosta. Foi muito isso. E aí eu saí dali, a gente tinha feito o processo, e aí você começa a falar com vários assistentes sociais que te ajudam na busca da criança, quando vai entrando criança nos lares, etc e tal. E aí um determinado dia, eu saí com uns amigos, a gente foi jantar, e eles falaram, tá chegando seu aniversário, onde vocês vão comemorar aniversário? Você vai comemorar? Eu falei, pode ser num restaurante japonês, porque eu adoro fazer festa pros outros, mas nunca faço pra mim, assim. Tá. Pô, Heber, de novo, vamos fazer alguma coisa e tal, né? Falei, cara, não gosto, não sou de balada, enfim. Então vamos viajar? Tá, beleza, vamos viajar. E a gente, procurando um lugar, marcou pra ir pra Angra dos Seis. A gente foi pra Angra dos Seis, e aí tava com tudo marcado pra ir pra Angra dos Seis. Nessa mesma semana, uma assistente social me ligou e falou assim, olha, tem uma menina que deu entrada em Angra dos Seis, e, tipo, por acaso, Nossa. pra fazer um aborto. Ah, porque além das crianças que vão entrar nos lares, eles recebem esse tipo de... Assistente social tem acesso. Isso não entra num registro, né? Tá. Mas, pô, alguém entrou falou, lá, você tinha um bom exato, relacionamento com ela. ela contou. E aí eu peguei e falei, ok. Tipo, ela falou, a gente tem o contato da pessoa, quer falar? Aí eu falei, quero. Aí eu já tava pra ir pra lá já, e a gente... Mas você ligou pra ela antes? Liguei. Falei, tô indo pro Rio, fiquei sabendo disso. Vou tirar. Tá bom, você pode esperar até sábado? Falei, não, mas eu vou tirar. Espera até sábado. E aí ela falou, não, tudo bem. E aí quando a gente chegou lá, a primeira coisa que ela falou, vocês não são polícia não, né? Porque assim, porque eu sei que não pode fazer aborto e tal. Eu falei, não, fica tranquilo. Eu falei, cara, por que você quer tirar? Eu quero tirar porque esse filho, eu saí lá em Angra é bem comum ter... porque tem muito porto, então é muito comum ter festas nos portos, tipo, com gringo, gente de fora, etc e tal. Os navios param lá e aí... Exato. E aí ela falou, eu saí com um cara gringo, não sei de que país ele é, nada, e assim, fiquei grávida, meu marido botou pra fora de casa, não tenho onde ficar, não quero essa criança, enfim. Resumindo, eu entrei em contato com a advogada, falei, é possível? Ela falou, sim, é possível, existe Existe um contrato, é isso que você... Não, existe uma opção de adoção consensual, que é porque a mãe, ela é dona da criança. Ela pode escolher se ela preferir. Esquece a fila, tem ali o pode Cris, eu quero que ele adote, você consegue fazer um... Exato. Tá, entendi. E, obviamente, quando você tá na fila e é aprovado, isso... Mais fácil. Muito mais fácil. Tá. E, cara, foi assim que aconteceu. E aí, na sua conversa com ela, ela topou... Então, a gente acompanhou toda a gravidez, bancou ela, ajudou, deu casa, etc e tal. Tudo que ela precisou. Ela teve filho lá no sul, inclusive, na cidade do Sérgio. E no dia 26 de fevereiro, às 22 horas, nasce a Bárbara, que, putz, cara, que mudou totalmente a minha vida, na forma de ver as coisas, na forma de olhar. E tipo, ela me trouxe... há 5 anos atrás não tinha Paulo Gustavo, como eu te falei, né? Assim, então ela me trouxe vários tabus que eu tive que quebrar. Então, quantas vezes a gente, tipo, ia vacinar ela no posto de saúde, e a pessoa, cadê a mãe? Não, cara, ela tem 2 pais. Você ia parar no posto de gasolina para abastecer e ia falar, vamos trocar a fralda? Cadê trocador no banheiro masculino? Só tem no feminino. Então, a Bárbara, ela veio para me ajudar a mostrar para as pessoas também que esse outro lado, o lance que a gente falou do cliente, da percepção do cliente, cara, eu como cliente naquele momento chegava pro posto e falava, cara, precisa ter. Porque pai não é só dirigir o carro. Pai... Mas no nosso caso, eu sou pai, não tem. Somos pais e não tem. E, tipo, fazer parte de tudo isso. E se você não quiser falar, não precisa, mas como é que foi a relação, assim, logo que nasce, como é que acontece, assim, a transferência? Já nasceu, saiu da maternidade, já foi direto pra gente, o juiz já validou, assinou e a Bárbara já saiu no nosso nome. Então, foi um processo de adoção comum, mas com uma bebê que acabou de nascer. Só acelerou o processo. Vocês ficaram desesperados quando ela chegou? Desesperado, cara. E assim, quando ela nasceu, a gente tinha um monte de medo, né, cara? Uma porrada de medo. Mas ela mudou muita coisa. Depois que ela nasceu, no primeiro ano de vida dela, né, ela nasceu em fevereiro, então foi em dezembro, pela primeira vez eu recebi a visita dos meus pais na minha casa. Foi ela que reaproximou, inclusive. E aí eu fiz um convite, falei, a gente vai fazer Natal em casa, tá bom, a gente vai. E meu pai é louco pela Bárbara. E você não tinha nem muita expectativa que eles fossem no final? Zero. Falou, tô cansado, um negócio estressante, se vocês quiserem, vem aí, pronto. Exato. E aí aconteceu.
E a Bárbara é louca por meu pai também é louco por ela. E ele é um que, por exemplo, que mais negava, falava, não vai ser minha neta, não vou reconhecer, não Ah, quero. mesmo depois que você falou que você ia ter Sim, ele não queria ter. não queria. Mas quando ela nasceu, mudou tudo, cara. Mudou tudo. Assim, ela é uma criança adorável, ela é uma criança super amorosa, super carinhosa e, cara, não tem como, não é porque é minha filha, Sim, sim, mas, sim. não tem como não É gostar. apaixonante. É, Tá. ela é. E ela é super, assim, se tem uma coisa que eu tenho orgulho e eu sei que ela de alguma forma ainda não sabe disso, mas ela faz, cara, eu tenho muito orgulho de ter salvo a vida dela, assim, se tem uma coisa que valeu Porra, a minha vida, foi isso, assim. Cara, e ela todos os dias demonstrou isso em gratidão, assim, todos os dias. que loucura, cara. Uma loucura, cara. Você sabe que eu tenho uma filha, minha esposa está grávida, esse mês ela vai ter mais. Eu tenho duas histórias sobre isso, né? A primeira é o meu sogro. Ele, ele é tão apaixonado na menina, assim, meio que em seu pai, eu acho, ela só tem 2 anos, que ele não consegue. Ele fala: não, não, essa aqui que é a minha neta, outra vocês podem pegar para você, deixa essa aqui para mim. Porque a verdade é que a gente cria amor pelas pessoas com convívio. Exato. Se eu tivesse uma filha agora, ela fosse embora, eu não ia ter amor por ela. O passo que se viesse uma pessoa para você cuidar, para você ter esse relacionamento, é o relacionamento que faz ter amor. Você com o Sérgio, eu com a minha esposa, qualquer pessoa, o seu pai com a criança. Então, esse papo que às vezes a gente fica meio se travando, de sangue, foda-se, sangue, nunca liguei para isso. E o segundo história é que eu, quando era moleque, tive cachumba, né? Moleque não, eu já tava na faculdade, eu acho. E o negócio desceu. Tanto que um lado é mais tímido que o outro, vamos dizer assim. Mas eu sempre tive muito, muito tranquilo de querer adotar filho. Eu falei, cara, eu quero ter filho, eu quero ter alguns filhos, inclusive é uma discussão que eu tenho com uma esposa, ela quer ter só 3, que eu já conquistei até agora, eu quero ter um tanto mais aí. E a reclamação dela, falou, cara, pô, você não fica grávido? Eu falei, então tá bom, então vamos adotar. Ela falou, tá bom, então vamos. Então é legal até saber disso, como funciona o processo, que talvez eu vou te consultar depois. Mas, porra, que história fantástica, cara, saber que você depois você vira pai, que você entende, todo mundo fala isso só vai acontecer quando você vira pai, né? Mas saber que além de tudo, além do cuidado, além do amor recíproco que você tem, foi você que fez ela estar ali, foi a sua decisão ali, uma coisa completamente sem chance de dar certo. Sem chance. Imagina, alguém te liga, lá em Angra dos Reis tem uma pessoa, você fala, cara, Não, e eu não sabia. Eu amava sem saber quem era, assim. Tava na barriga, não sabia se era menino, se era menina. Não sabia se vivia branco, moreno, azul, verde. Cara, eu amava já daquele momento. E aí é super engraçado, porque lembra do protocolo lá, de você dizer o que que você aceita ou não aceita na tá, adoção? uhum. Cai tudo por terra, né? Porque você não sabe o que vai vir. Sim, sim. Que é, Se aceita ou não, não interessa, já é aqui. já é aqui. Cara, muito legal, Eber. Pô, parabéns pela trajetória, parabéns por ter sido um cara que saiu lá de trás de uma família simples e aproveitou as oportunidades. Já na igreja se tornou líder, porque tinha um monte de gente com você na igreja que não se tornou, então você aproveitou daquilo para crescer, depois foi estudar, foi trabalhar, foi se virar, passou por momentos que você falou, cara, tinha tanto problema que eu não tinha tempo de pensar neles. Então eu fui tocar minha vida para poder tentar resolver eles antes de ficar chorando sobre eles. Então essa trajetória toda sua e depois a adoção da Babi é fantástica, assim. Eu acho que vale gravar um programa desse vale por conta de pessoas como você, que a gente conhece essas histórias que acabam motivando a gente. Então muito obrigado, parabéns pela trajetória, show de bola. Eu que agradeço, cara. Sempre um prazer dividir. Tô me segurando aqui porque eu sou super chorão. Mas eu acredito muito, cara, que assim, todo mundo tem um propósito quando tá aqui na Terra, né? Assim, tem um propósito. E quando a gente transfere isso para todas as frentes da vida, isso também é muito real, assim. Então, na minha vida profissional, na minha vida pessoal, eu sempre considero isso que, tipo, cara, qual que é o meu propósito, assim? Hoje eu tenho um propósito, tipo, eu sempre falo que eu quero dormir, eu quero colocar minha cabeça no travesseiro e dormir falando assim, putz, hoje eu ajudei mais uma pessoa. Eu não quero ajudar todo mundo, mas quem eu posso ajudar, eu ajudo. Então, cara, eu ajudo num papo, quando a pessoa tem dúvida profissional, eu ajudo quantas pessoas me procuram e falam, cara, o que eu faço de faculdade? Vamos conversar, vamos gastar um tempo aqui falando sobre o que você vai fazer de faculdade.
E na minha rede social, nem conheço as pessoas, nunca Então vi. te abordam Me abordam e eu falo, porque eu acho que é isso que me move, então... Não é aquela utopia de falar, não, eu vou fazer alguma coisa para mudar o mundo. Enquanto eu não faço, eu fico parado. Exato. Não, você fala, cara, azar, eu vou mudando o mundo aqui pouquinho em pouquinho. E que eu eventualmente, se posso. aparecer uma oportunidade maior, eu vou agarrar, mas se não aparecer, eu tô fazendo trilha aqui. É isso. É como, na verdade, no final você olha para sua história e tudo é muito, muito parecido, o jeito de operar, né? Exato. Legal. Cara, brigadão, parabéns. Eu que agradeço, cara. Valeu. Valeu, gente. Até mais.